Olá, turma boa! Aqui é Juvimário Moreira, criador do Improbidade Administrativa Descomplicada. Quero agradecer demais a todos vocês que estão comentando, compartilhando e divulgando o conhecimento da Improbidade Administrativa Descomplicada. Em atendimento também aos pedidos de vocês, hoje vou discutir uma questão que caiu no concurso do Tribunal de Justiça da Bahia para o cargo de Juiz de Direito Substituto. Para vocês verem como o tema improbidade administrativa está caindo em massa em todos os concursos e é um tema de grande relevância atualmente porque consta inclusive nas metas do CNJ. Vamos comigo para responder a pergunta de forma descomplicada. Vem! Opa, vamos aqui na tela comigo. A questão que nós vamos discutir hoje foi agora do ano de 2019 da Banca CESP para Juiz de Direito Substituto do TJ Bahia. Se você fez essa prova, quer acompanhar aqui de forma descomplicada a resolução das questões, você que quer aprender mais sobre improbidade administrativa também, advogado, você que é estudante de direito, você que também é concurseiro, que fica me cobrando para também resolver questões no meu canal, tá aqui, esse é o momento para todos vocês. Concurso para Juiz de Direito Substituto, agora de 2019, Banca CESP. Vamos lá, vamos resolver a questão. O enunciado diz o seguinte: de acordo com a legislação pertinente e a jurisprudência dos tribunais superiores, na hipótese de o prefeito de determinado município desviar dolosamente recursos públicos obtidos pelo ente municipal mediante convênio com a União, a ação de ressarcimento ao erário será submetida ao prazo prescricional. Ação de ressarcimento, prazo prescricional quinquenal. Vamos lá, meus queridos. Esta questão está errada. Se vocês acompanham o meu canal, devem já ter visto que eu falei sobre essa questão, salvo o melhor juízo. É que por maioria de votos, o plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a imprescritibilidade das ações de ressarcimento de danos ao erário decorrentes de ato doloso de improbidade administrativa. A decisão, meus queridos, foi tomada no julgamento do recurso extraordinário, anota aí, 852475, com repercussão geral já reconhecida. Nesse julgamento ficou assentada a tese de que, eu vou dizer aqui a tese, deixa eu pegar aqui a tese. Pronto. São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificados na lei de improbidade administrativa. Ora, a questão aqui está errada. Ato doloso, ressarcimento ao erário, prazo prescricional. O STF já decidiu que são imprescritíveis as ações de ressarcimento fundadas em ato doloso tipificado na lei de improbidade administrativa. Vamos lá para a questão número B. Diz assim: a ação de improbidade administrativa prescreverá em 5 anos, contados a partir da data do fato. Vamos lá. Esta questão, meus amigos e amigas, também está errada. Veja lá no enunciado aqui, Veja aqui no enunciado da questão, que o agente que cometeu o ato de improbidade administrativa é o prefeito. E o prefeito é agente político. O prefeito é eleito para um mandato de 4 anos. E o artigo 23.1 da Lei 8429 de 92 descreve basicamente que a prescrição, no caso de quem exerce mandato como prefeito, ocorre até 5 anos após o término do mandato. Então, terminou o mandato do prefeito, inicia-se o prazo prescricional. A questão está errada porque fala que a ação prescreverá em 5 anos, contados a partir da data do fato e não do término do mandato. É importante já adiantar aqui para vocês que me acompanham, que em um vídeo eu já fiz no meu canal do YouTube, Juvimário Moreira, consulta lá. Nesse vídeo eu explico com base no STJ que no caso de agentes políticos reeleitos, ou no caso, exemplo, se esse prefeito aí fosse reeleito,
o termo inicial do prazo prescricional deveria ser contado a partir do término do último mandato e não na data do fato ou do último mandato, como a lei determina. Ok? Vamos lá. Resolvida a questão número B, a questão número C diz assim: ainda que o Tribunal de Contas local condene o prefeito a ressarcimento ao erário, o Poder Judiciário também poderá condená-lo a ressarcimento ao erário em ação civil pública por improbidade administrativa. Olha, apesar de não gostar desse termo ação civil pública por improbidade administrativa, ação civil pública, para não confundir com a ação civil pública propriamente dita, eu oriento, costumo dizer, as pessoas que me acompanham, os advogados que acompanham, quando for propor alguma ação de improbidade representando alguma pessoa jurídica prejudicada, que faça ação civil por improbidade administrativa. Essa é uma redação particularmente que eu considero melhor. Mas vejam, essa questão ela está correta, ela está acertada. A Constituição Federal de 88 dispõe, no artigo 37, parágrafo 4º, vou ver aqui, basicamente a redação, que os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Meus queridos, já está pacificado que a ação de improbidade, que é de natureza civil, independe de responsabilização administrativa e criminal. O prefeito, ainda que condenado na esfera administrativa pelo ressarcimento ao erário, ele também poderá ser condenado na ação de improbidade administrativa. É bom ressaltar que até o artigo 21(2) da Lei 8429, a LIA, descreve que a aplicação das sanções previstas na Lei 8429, independe, inclusive, da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal do Conselho de Contas. Veja-se que, ainda que o Tribunal de Contas julgasse aprovadas as contas do prefeito, ele ainda poderia vir a ser condenado em ação de improbidade se restasse configurado o ato ímprobo. Veja, meus amigos, a questão de improbidade administrativa é a bola da vez e está caindo em todos os concursos, está sendo demandadas muitas ações, inclusive é uma das metas lá do CNJ para que os juízes cumpram julgar ações de improbidade administrativa aí com metas bem definidas. Os concurseiros geralmente dizem, professor, quando já chegou aqui na certa a gente já pula para ganhar tempo, mas aqui nós estamos para explicar de forma geral todas as questões que porventura venham a nos ser submetidos. Pronto, essa questão aqui eu considero a correta, porque, como já disse, há independência aí das ações administrativa, criminal, da ação de improbidade administrativa. Vamos lá para a D. A D diz assim: não será possível a configuração do ato de improbidade administrativa se o prefeito tiver agido culposamente. Não será possível a configuração do ato de improbidade administrativa se o prefeito tiver agido culposamente. Ótima essa questão. Vamos lá. Essa questão ela está errada porque a conduta do prefeito se amoda aos atos de improbidade que causam prejuízo ao erário, lá do artigo 10 da Lei 8429 de 92. E se você acompanha minhas redes sociais ou está inscrito no meu site, Juvimário Moreira, Improbidade Administrativa Descomplicada, que é www.juvimariomoreira.com.br, sabe que os atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário podem configurar tanto na forma dolosa quanto culposa. Os demais atos do artigo 9º, 10A e 11, por expressa previsão legal, só podem ser configurados na forma dolosa, mas os que causam prejuízo ao erário podem sim ser configurados por conduta culposa. Ok? Então essa questão está errada. Letra E. O magistrado, em ação de improbidade administrativa, será obrigado a aplicar todas as penalidades legalmente previstas para a conduta, submetendo-se à discricionariedade regrada somente
dosimetria da pena. Será obrigado a aplicar todas as penalidades, submetendo-se à discricionariedade regrada somente à dosimetria da pena. Olha, essa questão aqui está errada. Eu falei em um vídeo recente aí nos meus canais, que inclusive foi recente mesmo, eu acho que está com mais ou menos uma semana, que eu informei que o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que o magistrado não está obrigado a aplicar cumulativamente todas as penas previstas no artigo 12 da Lei 8429 de 92. Ele pode, mediante adequada fundamentação, fixá-las e dosá-las segundo a natureza, a gravidade e as consequências da infração. Olha, o precedente do STJ que trata sobre isso é o RESP 1.291.401 do Rio Grande do Sul, de relatoria da ministra Eliana Calmon. E eu expliquei bastante isso daí no vídeo, vai lá no meu canal e dá uma olhada. O próprio artigo 12, meus queridos e queridas, também da Lei 8429, na parte final, ele determina que as sanções podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato. Então, essa questão está errada. Eu disse, inclusive, que o juízo tem que fundamentar, bem fundamentado, sob pena de violar o artigo 93(9) lá da Constituição Federal, aplicar as sanções de acordo com a gravidade do fato, para que não se exaspere de forma desproporcional e razoável, aplique uma sanção de improbidade mais danosa do que em si o ato que foi cometido. Porque as penalidades ou as sanções da ação de improbidade são gravíssimas. Inclusive, ela tende a mitigar o exercício da cidadania porque suspende os direitos políticos daquele que comete o ato de improbidade. Tá bom? Então, tá resolvida a questão. Você que fez o concurso, dê uma olhadinha aqui nas nossas explicações e fique atento nos próximos vídeos que vai ser show de bola. Pronto, volta para mim. Acabamos de discutir esta questão do concurso para juiz de direito substituto do Tribunal de Justiça da Bahia. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve, deixa seu like. E se quiser receber notícias diárias à luz do STJ e do STF, você pode também ir lá no meu site www.juvimariomoreira.com.br. Lá tem uma abazinha para você se inscrever. Você deixa seu e-mail, você envia e eu vou te encaminhar o e-mail resposta. Você basta confirmar e a partir daí você começará a receber diariamente temas sobre improbidade administrativa. O melhor conteúdo. Um forte abraço!